Questão 48. Qual é a importância para Israel da escravidão na Babilônia? Nós sabemos que a escravidão na Babilônia aconteceu por volta do ano 609. Se iniciou com a primeira leva de irmãos que foram levados para a Babilônia. Houve duas ocasiões. A primeira foi no ano de 609 a.C., né? E a outra 598, o início dessa escravidão na Babilônia pelo rei Nabucodonosor, que veio sobre Jerusalém e sitiou e colocou o povo sob a sua tutela. E ela foi terminar essa escravidão por volta de 538, 537, quando Ciro permitiu que o povo voltasse para Israel, principalmente para tratar da reconstrução da cidade e do templo que havia sido destruído. O início, 609, a primeira leva de pessoas que foram levadas como escravos. E a segunda, 598. Vamos à leitura. A escravidão na Babilônia, ocorrida por volta dos anos 500 a.C., é um divisor de águas na história do povo de Deus. Por meio do reino babilônico, o eterno Deus promoveu o que se chama primeira ressurreição, ou seja, a primeira separação de almas ocorrida no planeta. É como se fosse uma experiência precursora do juízo final. Ao contrário do que se pensa, esse reinado não era de natureza material, mas espiritual. Os salvos foram feitos sacerdotes de Deus e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os eventos que acontecem no entorno do planeta nem sempre são de natureza visível. O reinado não era de natureza espiritual, não era de natureza material, mas espiritual. Nós nos referimos aqui a esse reino milenar do Cristo, que no Apocalipse tem gerado uma grande confusão aí no meio dos intérpretes. Porque muitos acreditam que o reino milenar de Cristo ainda não chegou. Ele ainda está por acontecer. Na concepção da teologia evangélica, Jesus voltaria, estabeleceria um reino milenar, haveria um período de 1000 anos de paz, e depois o diabo seria solto para ser definitivamente vencido, estabelecendo-se o reino. Mas não há nas Escrituras nenhuma referência que possa entender as coisas por esse ponto de vista. Só que não existe uma outra explicação para esse reino milenar. Nós acreditamos que na Babilônia é que houve um primeiro juízo, um primeiro processo de seleção das almas que tinham condições de serem salvas e que estas almas, no reino de Deus, no reino invisível, com Cristo, que já está cuidando do povo desde o começo, eles reinaram durante 1000 anos, espiritualmente. Num período que começa lá na Babilônia do profeta Daniel e vem terminar aqui na época do ano 400 da era cristã, quando começou a história da Igreja Católica. Mas isso não significa que nesse período houve um período de paz no mundo, mas que o diabo estava sob o controle do Senhor para que ele não destruísse o mundo. Nós vamos verificar na história do profeta Daniel, no livro de Daniel, que houve transtornos espirituais muito intensos na Babilônia, trazendo inclusive a loucura do rei. O rei passou durante 7 anos um estado de loucura.
E ninguém sabe, na verdade, durante esses 7 anos, o que aconteceu na Babilônia. Porque a história não conta, ela pula de um versículo para o outro quando o rei volta a ter juízo, né? Só se sabe que ele ficou louco como se fosse um animal, comendo grama e tal, enfim, como se fosse um bicho. Cresceu as suas unhas, e segundo a narrativa do profeta Daniel, do livro de Daniel. Então nós acreditamos que lá nessa Babilônia foi que houve um primeiro juízo, como se fosse uma miniatura do fim do mundo. E por esta razão, esta grande humanidade de hoje é chamada de a Grande Babilônia. Aquela era a pequena Babilônia, do Nabucodonosor, e esta grande Babilônia, a que se refere o Apocalipse, é essa humanidade que tem as feições da Grande Babilônia. A mesma maneira de viver, a sua sabedoria, o seu luxo, os seus gozos e prazeres, a liberdade que havia na Babilônia de Nabucodonosor é a mesma liberdade que hoje o homem vem lutando para fazer disso a sua vida. E lá naquela Babilônia foi um desastre essa liberdade e esse orgulho, essa vaidade de pensarem que eles eram uma coisa que eles não eram. E a humanidade está indo pelo mesmo caminho. Então, conforme nós lemos aqui nessa introdução, houve um processo de separação lá. Nós vamos ver aqui na frente que existe uma razão para a gente ligar as duas coisas. Existe um motivo. Esse reino milenar que se refere ao Apocalipse no capítulo 20, não é um reino visível aqui no mundo, mas é um reinado de natureza invisível, espiritual. Segundo parágrafo, depois que terminou o período de 7 anos de loucura do rei da Babilônia, Nabucodonosor, começou o tempo de 1000 anos de que fala o Apocalipse. Satanás foi mantido sob a autoridade do Senhor, de modo que sua influência destrutiva não viesse por fim à vida no planeta. Esta narrativa aqui está no capítulo 4 do livro de Daniel, num sonho que o rei teve com uma árvore que simbolizava o seu reino. E essa árvore ela foi cortada. Na época do Nabucodonosor, como se houvesse mantido as raízes dela dentro do chão para que ela voltasse a ter a glória que ela tinha perdido. Então, isso parece simbolizar que naquele tempo houve um descontrole e Deus intercedeu enviando um vigia dos céus, né, para poder colocar o diabo sob controle e o rei pudesse voltar à sua sanidade. E a história pudesse seguir porque ela iria ser concluída aqui na frente, depois dos 1000 anos de história, quando o diabo seria solto para a sua definitiva confusão. Então nós acreditamos que no ano 400, por volta do ano 400 da era cristã, é que esse diabo começou a ter liberdade de novo para poder influenciar o mundo, para que o mundo pudesse ser conduzido ao seu definitivo juízo, a separação definitiva das almas que têm condições de permanecer na terra e aquelas que não vão ter condições de permanecer, que serão os condenados. Todo esse processo de juízo e controle do mundo invisível, parágrafo 3, que interage com a vida terrena, está descrito no capítulo 20 do livro Apocalipse. Os 1000 anos já aconteceram. O mundo se aproxima do segundo e derradeiro juízo, ou seja, do juízo final, com a volta do Messias. Evidências dessa história são encontradas no livro de Daniel. Essa é a razão de suas visões se referirem aos eventos do fim do mundo, tendo o profeta recebido a notícia de que estaria vivendo entre a sua descendência quando da volta do Messias. Então nós temos uma passagem no livro de Daniel, no finalzinho do livro,
em que o Espírito diz a ele que ele se levantaria na sua descendência, por ocasião do fim do mundo. Nós acreditamos que o profeta Daniel vai estar no mundo no período do fim. Ele já deve estar no mundo se o fim do mundo for acontecer nos próximos anos. Ninguém pode ter certeza, embora o estado de degeneração da sociedade seja bastante intenso. Então, nós que estudamos os eventos relacionados com a transformação do mundo, ficamos preocupados com esse tempo que a humanidade está vivendo. Há como que um descontrole da vida. E as pessoas estão envolvidas no seu próprio mundo, fazendo aquilo que elas acham que é certo. Cada um querendo ter direito de viver como quer, abandonando a ideia da existência de Deus. Isso é apostasia. Apostasia é vida sem Deus. Indica, pois, esta situação que o fim do mundo pode acontecer nos próximos anos. Quantos anos? Não se sabe, mas não deve demorar muito mais para que o juízo final, o juízo definitivo, ele aconteça na terra e o reino de Deus, ele se estabeleça para sempre. Bem, as Sagradas Escrituras dizem que as testemunhas do Cristo e o povo escolhido estarão vivendo no mundo no dia do juízo. Isso em Apocalipse capítulo 7 e capítulo 11. A Babilônia do Nabucodonosor é a representação da grande Babilônia em que se transformou esse mundo. Sua história simboliza o fim da humanidade pecadora, com todas as suas glórias, poder e ilusões. É possível que personagens dos tempos babilônicos estejam vivendo no mundo atual como líderes políticos ou autoridades nos diversos campos da vida. Então, não só existe no mundo hoje almas que estão vivendo aqui como pessoas, como líderes religiosos, como guias do povo de Deus, almas que viveram lá naquele passado, lá na Babilônia antiga, como também os personagens daquela época. É possível que o Nabucodonosor esteja vivendo no mundo como um líder político. Pode ser. E outros personagens também. Porque as almas, elas se movimentam ao longo da história, construindo a civilização que está projetada por Deus. Nós somos as almas que Deus criou para fazer neste lugar uma grande civilização, para construir nesta terra um mundo novo. Se nós não entendermos as coisas por esta ótica, nós ficamos sem explicação para as coisas que aconteceram na história do povo de Deus. As Escrituras só podem ser entendidas por este ponto de vista. Se nós sairmos do ponto de vista de que a alma nasce sucessivas vezes e que a história vai sendo transformada e as almas vão sendo os protagonistas desta história, aí tudo perde sentido. Se nós aceitarmos que sim, então tudo tem sentido. Seria estranho que nós abandonássemos uma tese que traz explicações para abraçar uma que não tem explicação nenhuma. No caso, a teologia tradicional. Ela não consegue explicar esses eventos, porque eles se explicam espiritualmente. É necessário que haja um conhecimento das coisas ocultas, da ciência de Deus, para a gente poder entender as Escrituras. Então, nosso esforço é nesse caminho. Nós precisamos aprender a interpretar as Escrituras no ponto de vista da eternidade da alma e do seu trânsito pela história do mundo. Se nós não entendermos por este sentido, tudo fica perdido. Aí pode fazer, na verdade, o que quiser com as Escrituras Sagradas, como eles têm feito. As pessoas pegam a Bíblia e saem falando um monte de coisa dela que não é verdade. Sai falando coisas e coisas de toda a natureza. Nós vimos no recente movimento político do país uma série de interferências de religiosos associando as figuras políticas à história das Escrituras Sagradas.
vindas das mais diversas vertentes religiosas, achando assim que nós estamos diante de salvadores que foram enviados por Deus, como se fossem servos de Deus para mudar o destino do mundo e o país encontrar uma prosperidade, etc. Essas coisas não têm fundamentação nas Escrituras, porque o mundo está condenado. O mundo vai dar errado, ele não vai dar certo. Já está escrito isso. Então, essas vozes não podem ser de espíritos de cima. São vozes da terra. São ecos de espíritos que não sabem o que estão dizendo. Estão contrariando o sentido geral das Escrituras Sagradas. Mas os teólogos, como não conhecem a verdade, eles não têm outra coisa para falar. Então, eles pegam a Bíblia, acham uma passagem lá e dizem, não, isso aqui, olha, como aconteceu com Ciro, ele está a serviço de Deus para poder consertar o que está errado. Mas não é isso que as Escrituras preveem. Os planos de Deus estão colocados. E eles falam de uma intensa, de uma profunda decadência moral, como aconteceu na Babilônia, que já está envolvendo o mundo e que a consequência será a destruição da vida. Isso está nos profetas, nas palavras de Jesus, o Cristo. Quando alguém vem dizer que a situação que está vai ser consertada e tudo vai ficar bem, não pode estar falando a verdade. Ou vai ficar um bem que não é o bem de Deus. Porque nós sabemos que virá o tempo em que as pessoas vão encontrar uma solução para dizer, olha, agora sim nós resolvemos o problema do mundo. E o Senhor diz, isso é apostasia. Porque isso vai desconsiderar o Senhor. Aliás, o Senhor já está sendo desconsiderado há muito tempo. A situação só está agravando. Os fenômenos relacionados, o último parágrafo, quinto parágrafo e o último. Os fenômenos relacionados com o fim dos tempos serão os mesmos ocorridos na antiga Babilônia. Degradação da vida moral, luxúria, apostasia e todas as formas de distorção do comportamento a que pode gerar uma vida apartada de Deus. Então, a vida apartada de Deus gera uma série de anomalias comportamentais. Por quê? Porque quando Deus se afasta, o diabo toma conta. Irmãos, é duas influências que tem no mundo, não tem três. Ou Deus ou o diabo. Como dizia Paulo, né? Ou nós somos escravos de Deus ou escravos do pecado, você escolhe. É tudo um ensinamento só. Ainda que o homem pensa que tem liberdade, que é livre, que vai fazer, que vai acontecer, ele não tem essa liberdade. Por isso o povo de Deus teve de ser conduzido como escravo àquela nação para aprender lições que seriam usadas mais tarde, quando estivesse vivendo na época do fim do mundo. Aquele povo que foi levado para a Babilônia é o povo de Deus que vai estar vivendo na época do fim do mundo. É o mesmo povo, as mesmas almas que viveram aquelas situações degradantes lá na Babilônia. Este povo está vivendo aqui no mundo atual. Assim como as 10 tribos estão espalhados no mundo. Dizem as Escrituras que Deus vai unificar o povo dele antes do reino ser estabelecido. Nós não sabemos se será antes, durante ou depois da grande tribulação. O que é a grande tribulação? São os 3 anos e meio que vai ter confusão no mundo. 1260 dias. Este tempo, este período, está descrito em vários lugares das Escrituras. Então, não é uma coisa representativa. É isso mesmo. Será um período de grande confusão no mundo e de grandes mentiras, de grandes ilusões, que durará 3 anos e meio. E nós, como povo de Deus, vamos precisar estar devidamente revestidos e preparados e instruídos para nós sobrevivermos a esse tempo. Porque será um tempo de muitas provas, então cada um saberá a que veio. O Senhor dará a cada um os seus dons e mostrará o que terá que fazer com os dons que serão revelados. Então o povo
teve que viver essa experiência lá na Babilônia do Nabucodonosor. Nós vemos que as coisas funcionam por modelos que se repetem. Então, antes de vir o fim do mundo, aconteceu uma miniatura do fim do mundo. Como que a gente suspeitou disso? Quando estávamos avaliando as profecias, Apocalipse, no capítulo 17, ele trata ali da prostituta, uma mulher que simboliza a religião prostituída, que teria matado muitos homens de Deus. E durante a descrição, a partir do versículo 11 do capítulo 17, quando o anjo está falando com o profeta João, ele fala sobre os 7 reinos que haveria no mundo. E ele disse que havia 5 reinos no mundo que tinham caído e um que existia, que era o Império Romano. E haveria um 7º império que viria no mundo em determinado tempo e existiria ainda. E que o 8º reino, depois do império, desse derradeiro império, que nós acreditamos ser o Império Americano, viria o chamado Império da Besta, que atingiria o mundo todo, onde haveria aquele tal controle das pessoas e tal. Seria o 8º reino. Aí lá no versículo 11 ele fala assim, e a besta que era e não é, o que é a besta? É a manifestação do Espírito ligado à história dessa humanidade, os 7 reinos que teve no mundo. Por que ela era? Porque ela já tinha acontecido. E ela não era na época de João. Mas ela é o 8º. É também o 8º reino do mundo. E ela é dos 7. E vai à perdição. Então ele disse o quê? Que havia 5 reinos que tinha caído, que já havia um 6º reino que existia. Viria um 7º reino, que nós acreditamos ser o Império Americano, que influencia hoje a vida no planeta inteiro. E depois dele seria estabelecido um reino em todo o mundo. Então, ainda não é chegado o reino, chamado Reino da Besta. Esse é o 8º império, mas o anjo diz por João que ele também é do 7. Por que também do 7? Porque ele já aconteceu em algum lugar. Em algum momento da história dos 7 impérios, ele já aconteceu. E só na Babilônia do Nabucodonosor é que teve uma loucura desarrumada. Aquelas visões relacionadas com o fim do mundo. Os outros impérios, na história dos outros impérios, não teve nenhum tipo de manifestação que poderia levar a gente a concluir que nós estamos falando de um fenômeno de desajuste espiritual que afetou a população do mundo naquela época. Na Babilônia era uma região pequena, mas agora afetará o mundo todo. Então, a besta, esse descontrole que vai haver no mundo, ele é um fenômeno de desajuste da vida que já aconteceu na Babilônia do Nabucodonosor e vai acontecer de novo no final do mundo. Por isso ele é o 8º e é do 7. É o 8º reino e é do 7 porque aconteceu lá no reino do Nabucodonosor. Pertence. Isso nos leva a concluir que lá na Babilônia aconteceu o primeiro juízo. E daí Cristo reinou durante 1000 anos no céu, não é na terra, não. Até que o Satanás foi solto para que a história começasse a se desenvolver desde que a Igreja Católica foi fundada. Pode ser uma coincidência? Pode ser, mas foi nessa época que o diabo foi solto. Tá bem? Os irmãos interpretem como quiser. Vamos fazer uma leitura de algumas referências. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, aqui na primeira referência da questão 48. É o apóstolo João. O pastor quer perguntar? Sobre os 1000 anos, o senhor fala de 537 ali, da libertação do povo da Babilônia, final, né? Contaria 1000 anos, aí entraria depois da era cristã, por volta do ano 500, mais ou menos,
Nós temos 600 anos e 400 depois de Cristo. São 1000 anos. Certo. A escravidão terminou por volta de 600, né? Fazendo uma conta, sim, aproximada. Certo. Nós estamos tratando de uma conta precisa. Isso. Mas é por volta do ano 400, terminou o período de 1000 anos, de que fala o Apocalipse. E, coincidentemente, foi a época que a igreja apareceu, a igreja católica. Eu penso que o mundo, nesse período, também era um mundo atrasado, como ele sempre foi. Mas havia um certo controle da natureza espiritual, que não ficava exacerbada. O que aconteceu na Babilônia foi que houve um descontrole. Pode ser até que o rei ele tenha catalisado a manifestação do diabo. Por isso que ele virou um bicho. E ficou lá andando de quatro, e comendo com os animais, e cresceram unhas nele. A figura dele representa bem a manifestação do diabo, de Satanás. E nesse período de 7 anos, em que ele ficou assim, ninguém sabe o que aconteceu na Babilônia. Porque a história não narra. E se isso for verdade, pode ter acontecido muitos transtornos de comportamento. A questão do tempo, para nós, parece uma coisa dilatada, mas para Deus, não. 3.000 anos, 4.000 anos, é agora. O trabalho que Moisés fez com o povo, por exemplo, para nós, está lá atrás na história e tal, perdido no tempo. Para Deus, não, foi agora. Foi há poucos dias para Deus que isso está acontecendo. Então, é nós que temos a impressão que tudo demora, mas para Deus, tudo está passando rapidamente. Por isso que Jesus dizia, é chegado o reino. As pessoas interpretam as palavras de Jesus achando que ele estava enganado, mas o que ele dizia estava certo. Já é chegado, mesmo que passou 2.000 anos, não é nada no reino de Deus, né? Nas regiões eternas. O tempo é diferente. Ele é considerado, quanto mais perto dos céus, lá onde mora o Senhor, o tempo passa mais lento em relação ao tempo que se transcorre na terra. Por isso que há uma diferença. Um dia para 1000 anos e tal. Então, o que nos parece muito demorado, para Deus está passando rapidamente. Tudo está se cumprindo. E parece que a gente vive, passamos 40, 50 anos, 60 anos, não aconteceu nada, mas isso está dentro do contexto. Faz parte da história. Para Deus, isso é uma coisa comum. Nesses 2.000 anos, quantas vidas nós já vivemos? Nesses 2.000 anos, talvez 4, 5 vidas, 6 vidas, a gente não sabe, mas o que nós sabemos, ao certo, é que nós vivemos esses 2.000 anos. No meio dos cristãos, pode ser, no meio dos judeus, em algum lugar estranho, nós não sabemos, não há elementos para nós sabemos o que aconteceu no passado. Mas, com certeza, nós existimos ao longo desses 2.000 anos, em algum lugar, possivelmente servindo a Deus, se nós pertencemos ao povo de Deus. Se nós não pertencemos ao povo de Deus, bem, estaria em qualquer outro lugar, fazendo uma coisa qualquer. Eu espero que a gente, na história passada, tenha servido esse Deus como nós estamos servindo hoje. Espero. Mas cada um de nós carrega os seus problemas. Então, as questões individuais, elas ficam de lado. As questões individuais. Porque elas não têm uma importância no contexto. Qualquer personagem de nós, eu, os irmãos, se desaparecesse da história, não faria diferença alguma. Alguma. Então, nossas questões pessoais, a gente carrega junto. É como se fosse um peso que carregamos no embornal, aqui do lado, na sacola. Embornal é uma coisa um pouco antiga. Mas carregamos na sacola, que, né, junto com a gente, onde a gente vai. E Deus vai aliviando o peso ao longo da história, vai colocando as pedras para fora. E a gente vai ficando mais leve, mais perto de Deus. Mas a nossa ocupação não é com a nossa vida, a nossa ocupação é com Deus. A pessoa que só se ocupa da vida dela, ela está ainda envolvida pelo mundo. Não sabe ainda que nós somos servos do Deus vivo, trabalhadores desta seara. É assim que a gente tem que pensar. Vamos aqui à leitura. Apocalipse capítulo 20, vi tronos, assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus.
e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós estamos aqui, segundo o que nós entendemos, diante do primeiro juízo, e não do segundo. Mas os outros mortos, veja só, que outros mortos? Então, os mortos outros viveram com Cristo e reinaram com Ele. Mas os outros mortos não reviveram. Quer dizer, não reviveram, ficaram condenados na morte durante 1000 anos. Enquanto o diabo estava morto, que representava eles, e eles representavam o diabo, porque eram almas que foram consideradas culpadas perante Deus, eles não reviveram, eles não renasceram. Reviveram aonde? Eles não renasceram. E depois dos 1000 anos, eles renasceram. E vieram para o mundo trazendo consigo a sua própria maldade, como representantes do diabo que ia ser solto. Que a gente pensa num diabo que só fica do lado de lá, né? Mas tem muita gente que vive na terra e que representa o diabo, que serve os interesses do maligno, que estão a serviço do maligno nos muitos setores da vida humana. São as pessoas más, são as pessoas que repelem a ideia de Deus, são as pessoas que vivem envolvidas com o mal. É assim que a gente explica essas personalidades que não se interessam por nada. Não se interessam pelo bem. Não só pelo bem de Deus, mas pelo bem geral das pessoas. Não é assim? Os bandidos, os assassinos, os homens maus, eles não têm compaixão de ninguém. Eles matam as pessoas com a maior naturalidade. Como se as pessoas fossem nada. Não é isso que nós vemos no mundo? As guerras insanas que surgem no mundo, que matam e dizimam milhares de famílias, todas essas coisas são provenientes do quê? De homens a serviço do diabo, do mal. Isso tudo faz parte da história. Faz parte do grande processo de transformação que esta humanidade está passando. Não tem nada errado. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, o primeiro juízo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte nela, porque sobre eles não terá poder a segunda morte. Qual que é a segunda morte? É a do juízo final. A primeira morte aconteceu lá na primeira ressurreição, lá na Babilônia. E a segunda vai acontecer no juízo final. Aqueles que foram salvos naquela época não precisam mais ser salvos no juízo final. Eles já estão salvos. Não se salva a alma 2 vezes, né? A alma só é salva uma vez. Ela encontrou o caminho, ela não volta mais atrás. Porque salvação é a movimentação da alma em busca da sua luz, da sua eternidade. Se fosse mudar a tese do Senhor, teria que ocorrer tudo de novo para vir uma outra morte depois, né? Se os 1000 anos fossem futuros. Sim, eu teria que acontecer 2 juízos para frente, né? E contar essa como a primeira morte, né? Então agora não teria o juízo final, teria um juízo, Jesus voltaria. O primeiro juízo, aí estabeleceria os 1000 anos, aí todo mundo ficaria bonzinho. Aí depois dos 1000 anos solta o diabo para fazer bagunça de novo. Isso não tem sentido qualquer. Não é uma tese inteligente, isso é uma fantasia criada dentro da teologia evangélica cristã. Foi criada aí dentro para explicar uma coisa que eles não têm explicação. Como é que você vai explicar os 1000 anos de Cristo? Não tem como explicar, então inventaram essa história de milênio. O milênio não chegou, vai chegar, eles vivem discutindo isso ainda. É capaz que Jesus vai descer aqui e falar para o pessoal do planeta, vocês se acalmem aí, gente, fica tudo bonzinho agora e tal, vou prender o diabo, vocês vão viver tudo na paz. Quem vê pensa que o diabo é o culpado de tudo isso, né? Ele que é o culpado da maldade do homem. O homem faz maldade de todo tipo e ele que é culpado. Aí o Senhor ia prender o diabo e falou assim, agora vocês ficaram bonzinhos, então vão viver em paz durante 1000 anos. Para depois, aí solta o diabo de novo para fazer uma grande confusão. Isso não tem qualquer sentido lógico, racional. Porque Deus iria fazer isso? Porque Jesus iria fazer uma coisa dessa? Mas a teologia não tem explicações para isso. Por quê? Porque não conhece a verdade eterna. Porque sempre que o conhecimento oculto foi para a igreja correu atrás das pessoas que tentaram abrir os olhos da igreja para o conhecimento das coisas invisíveis, que a igreja até hoje nega. Então o que acontece? A igreja anda no escuro.
E se ela anda no escuro, o Espírito de Deus não está lá. Ou o Deus deles é um Deus diferente do Deus das Escrituras. Esse Deus não se importa com nada que é do mundo. Esse Deus se importa especialmente em credenciar a alma, dando a ela a sua eternidade, que foi perdida no processo criativo. É isso. Quando a alma encontra a sua eternidade, ou a sua luz, ou a sua salvação, falem como quiser, a alma não se perde mais. A alma, ela está salva. E daí ela passa a viver no campo do bem, sem se envolver com o diabo. Então, o Senhor quer nos salvar. O Senhor não quer dar riqueza para a gente gozar. Isso é uma bobagem criada dentro da mentalidade dos homens, porque eles não conhecem a verdade. Isso acontece com judeus e com cristãos. Judeus e cristãos gostam de dinheiro da mesma maneira. Só que uns acham que são mais santos do que os outros. Dos dois lados. Mas gostam de dinheiro. Paciência. Eles falam contra aquele ensinamento do Senhor que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Diz que isso não pode ser de Deus. Então, fique com o Deus que está atrás de você, porque não pode ser o Deus das Escrituras. Ele não trata de riquezas materiais. Não trata disso. Por quê? Porque está em voga o projeto de Deus para a humanidade futura. Lá na humanidade futura você vai ter tudo o que você quiser. E você não vai precisar de dinheiro para comprar, porque é de graça. Mas não se pode falar isso, porque politicamente seria uma ideia comunista e tal. Mas isso não é problema nosso. Nós não somos homens que pregamos nenhuma doutrina política, mas está escrito que será assim. Você vai comer e beber gratuitamente e morar e desfrutar de todas as coisas. Então você não tem que ficar preocupado com prosperidade. Você não veio aqui para isso, mas para trabalhar na construção do porvir. O que Deus faz com aqueles servos que ele tem, que adquiriram dinheiro, propriedades? Ele tira o dinheiro do sujeito. Vai lá e tira. Você não usou devidamente, está te ocupando muito, ele tira o dinheiro da pessoa. Ou não deixa a pessoa passar de determinados limites. Vai até um certo ponto só. Então Deus é que governa todas essas coisas. O povo dele, ele cuida direitinho. Ele não deixa o povo dele ter riquezas. Porque as riquezas geram problemas para a alma, considerando a sua eternidade, não a transitoriedade. Porque veja bem, se você vivesse só uma vez mesmo, vamos imaginar que fosse assim. Qual que é a bênção da vida? Você ter bens. Não é? Vamos imaginar que só fosse uma só vida, que nós existíssemos só mesmo uma vez. Então qual seria a melhor coisa que eu poderia adquirir? Riquezas. Por quê? Porque com as riquezas eu posso comprar conforto, posso dar dinheiro para os pobres, posso ser uma pessoa de bem, posso ser isso e aquilo. Sem dinheiro, eu não sou nada. Não é mesmo? Mas se as vidas se sucedem, e nós estamos num processo de credenciamento e de trabalho na construção do mundo novo, então quem pensa dessa maneira está redondamente enganado. E vai ter uma surpresa desagradável, porque assim chegar do outro lado, vai ver o tanto que estavam fora do propósito do Deus de Israel, do Deus eterno. Isso nem judeu nem cristão entende direito, porque eles não entendem a eternidade da alma. Alguns entendem, mas sem levar as consequências. Não desdobram as consequências da eternidade da alma e das suas vidas sucessivas, da existência constante da alma no mundo terreno, construindo o porvir, construindo o futuro. Eles não consideram isso. Aqui está a referência de Daniel, logo abaixo, né? Daniel capítulo 12, versículo 13. Quando o Espírito diz para ele: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás. Descansarás aonde? Nos céus da eternidade. E te levantarás. Levantarás como? Nascendo de novo. Te levantarás na tua herança. Que herança? No porvir, nas tuas gerações futuras. No fim dos dias. O que é o fim dos dias? No fim do mundo.
Aqui a referência do profeta Isaías, capítulo 13, versículo 9, falando da gravidade dos dias. Isaías 13, versículo de 9 a 11. Eis que vem o dia do Senhor, será um dia horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Esta mesma palavra é citada pelo profeta Joel, um pouco mais à frente, no capítulo 2 do seu livro, com as mesmas referências sobre a gravidade dos tempos que nós vamos viver. Apocalipse capítulo 18, versículos 2 a 3. Clamou fortemente o anjo com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo, de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, se corromperam, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Falando desse mundo de glória, de comércio, de isso, daquilo, que vende produto, que vende até alma de homens, né? Segundo a própria Escritura. Que Deus possa nos ajudar a compreender com mais clareza, irmãos, o papel do nosso povo no tempo presente, sabendo que nós temos escola, nós passamos por muitos períodos de aprendizado e com certeza nossas almas, se não todos, pelo menos um bom número de irmãos, viveu naquele tempo, lá na antiga Babilônia, e sabemos, no fundo das nossas consciências, as coisas que nós deveremos enfrentar. Portanto, que Deus nos ajude e nos prepare para esses desafios. Que a bênção do Senhor esteja com todos nós. Amém.